programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos com a contribuição inestimável do nosso produtor Açauri Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Pedindo a Jesus que oriente, que ore e proteja todos os nossos lares. Meus queridos irmãos, olha, no dia 19, agora sábado, o nosso querido companheiro Neandertal Alves estará apresentando às 3 horas da tarde a sua pesquisa Os 7 Passos do Perdão. É uma pesquisa mesmo, né? Muito bonita, muito bem feita, e Neandertal é um estudioso, há muitos anos contribui com o nosso instituto e estará apresentando esse trabalho nesse nosso curso de férias, né? Uhum. Então, agora sábado, às 3 horas da tarde, ali na nossa nova localização, na rua Ibituruna 53, na Tijuca, onde funciona o abrigo Teresa de Jesus, no estacionamento. Você chega lá com o seu carro, estaremos lá abrindo as portas, você pode estacionar com toda a segurança e depois dirigir, sobe uma escadinha pequena, dirige-se ao salão do nosso instituto, um salão com ar-condicionado, um som muito bom e uma possibilidade de projetar as transparências também de alto nível, né? O nosso instituto está muito bem localizado ali, fomos acolhidos muito generosamente pela diretoria do abrigo Teresa de Jesus. Aliás, como sempre, nós queremos agradecer aos nossos companheiros pelo abrigo, né? Por termos aceitado, dando as possibilidades de trabalho que são cada vez melhores. Então, ali na rua Ibituruna 53, estamos à disposição dos nossos companheiros, às 3 horas da tarde, recebendo os nossos amigos nesse nosso curso de férias, que é uma boa ideia, que vem desde o Coronel Alvarenga, que foi vice-presidente do nosso instituto, desencarnou há alguns anos, deixando a nossa Zilda Alvarenga, né, que continua em sua casa, atuante, e a sua filha também, né? Todos fazem parte desse grupo do nosso instituto, e nós aqui enviamos ao nosso Coronel Alvarenga a nossa lembrança, a nossa recordação, o nosso voto assim de que na espiritualidade, por certo, ele continua contribuindo conosco, e está certo aí, está ajudando muito especialmente nesse nosso curso de férias, uma ideia que ele não só colocou, mas desenvolveu durante muitos anos na sua trajetória aqui entre nós. O nosso instituto está ali com os telefones 2224-1060, 2224-0736, o nosso e-mail, Instituto de Cultura Espírita do Brasil, do BR, @gmail.com, onde estaremos à disposição de todos. Esse nosso tempo, né, de férias é um tempo muito relevante, porque nós estamos, na verdade, aquecendo as baterias para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho a partir do mês de março. Esse ano vamos ter o carnaval, né, no mês de fevereiro, mas mesmo assim vamos parar apenas um sábado, que é uma vantagem, né, em relação à localização anterior. Ficamos lá no SEEG e tínhamos muita dificuldade, porque é uma região assim de carnaval, de samba, muito atribulado, difícil, né? Atribulado, né? Mas ali na Tijuca temos mais sossego e certamente estaremos aos sábados à tarde preenchendo uma lacuna de apoio espiritual que está sendo oferecida a todos os nossos irmãos daquela região. Também vamos lá fazer funcionar o nosso Centro Espírita 18 de Abril, uma ideia, né, do nosso querido Diolinda Amorim, que o fundou há muitos anos atrás, e agora o nosso Açaruí está aí no comando dessa atividade espiritual, que vai, por certo, ajudar o nosso instituto e também os nossos amigos do nosso abrigo Teresa de Jesus. Vamos fazer o nosso breve intervalo. Daqui a pouco estará conosco a Natasha Mequena, com a sua voz maravilhosa, e em seguida retornaremos, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, luz, paz e música aos seus corações.
Servindo com Jesus. Amor, caridade, perdão, fraternidade, luz e paz. Atributos do Mestre Jesus e grande meta da humanidade. A doutrina dos Espíritos é o convite, a teoria e a prática desses ensinos, exemplificados pelo Mestre. Saber comportar-se diante das adversidades da vida. Saber falar e silenciar com sabedoria. Saber doar sem esperar recompensas. Saber perdoar e, perdoando, auxiliar na construção da harmonia em almas e corações assolados pelas lutas cotidianas. O cultivo da verdadeira fé do espírito da caridade. Não precisamos pensar que estamos longe de alcançar esse patamar. Servir a Jesus é cumprir todos os seus desígnios. Nossa fortaleza é a nossa própria vontade de servir e evoluir. E assim, o mundo será um equilíbrio pleno, suspenso no universo. Lançadas estão as sementes dessa doutrina. Ponhamos a mão à enxada do serviço, nessa seara de luz, guiada por Jesus. Na sequência, ficaremos com o nosso número musical do dia de hoje, desejando para todos vocês muita luz e muita paz, muita sabedoria e Jesus sempre em seus corações. Olá, meus amigos, meus irmãos. Estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, pelas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, 1400 kHz, e contando, como sempre, com o apoio inestimável
nosso engenheiro de som, Toninho Barbosa, que aqui está ajustando o nosso som, a nossa voz, para que o programa possa ter minimamente uma qualidade apresentável. Sou muito agradecidos, o nosso voluntário há muitos anos, né, que o Toninho coopera com a gente. Nesse bloco nós vamos responder algumas perguntas, né, Saruê? Dessa vez, a nossa amiga Ana Ercília de Nova Iguaçu está nos mandando umas questões aí importantes, né? A questão primeira é a seguinte, Saruê, vê se você responde isso. Por que muitas pessoas lutam tanto por alguma coisa, mas a vida as empurra para outro caminho? É difícil. Também é outra situação em que nós temos um grande número de pessoas consultando, perguntando, duvidando. Eu nunca fiz nada, sempre procurei ser justo, sempre procurei fazer o bem. No entanto, não consigo conseguir nada, vou toda hora... Dá tudo errado, dá tudo errado, aquele negócio. Aí vem outras pessoas, não fica falando essas coisas que você chama o azar e mais não sei o quê, né? Então é o seguinte, Ana. Os amigos espirituais, eles nos ensinam coisas importantes para entendermos aquilo que parece ser um grande mistério. Na sua pergunta, eu posso notar uma ponta de um sentimento de injustiça, pois para alguns as coisas vêm quase que naturalmente, e para outros não. Pois bem, os amigos espirituais, eles dizem que Deus nos manda não necessariamente o que queremos, mas sim o que precisamos. Quando um pai atento tira dos filhos menores um objeto que poderá feri-los ou prejudicá-los, ele faz isso para evitar um mal maior, um dano que poderia trazer mais problemas. Isso muitas vezes incomoda a criança que vê do gesto paterno uma injustiça, pois outros amigos têm o mesmo objeto e podem dele desfrutar. Nesse enfoque, Ana, há momentos em que insistimos em alterar posicionamentos, mas a vida nos reconduz aos caminhos ideais, mesmo que não entendamos de imediato os benefícios que se apresentam. É por isso que a vida nos tira, de vez em quando, algo que desejaríamos ser ou possuir. Há em tudo isso um propósito divino a nosso favor. O importante é que nós tenhamos consciência disso e que entendamos que se há algo que queremos e não conseguimos, a razão se encontra nesses mesmos propósitos divinos que eu me referi. E nesse caso, devemos olhar em outra direção, pois quando uma porta se fecha, outras tantas se abrem. Façamos sempre a nossa parte, Ana, e recebamos bem tudo o que a vida nos oferece. Sem dúvida, seja o que for, sempre será para o nosso bem. Porque, do contrário, Ana, nós estaríamos imaginando, né, a possibilidade de que Deus é injusto, porque concede tantas coisas para uns e para outros não concede. Não existe injustiça em nenhum aspecto da presença e das ações divinas. Né? Então, na verdade, não há injustiça em Deus. O que há é uma falta de compreensão de nossa parte por não conseguirmos alcançar os propósitos dessa lei. Nós somos como se fôssemos crianças espirituais. Crianças, né? Você levantou muito bem a ideia de que o filho reclama que o pai não dá aquilo que ele quer, né? O brinquedo que pode ser até prejudicá-lo, né, machucá-lo, o filho bate o pé e reclama. Nós também, às vezes, batemos o pé e reclamamos de Deus. Eu quero ter dinheiro, eu quero ter posição social, eu quero ter prestígio, e eu não consigo nada. Tem um fulaninho ali que arranja, tem tudo, né? Agora, cada um tem aquilo que precisa. Você lembrou isso muito bem, né? Isso daí, você está falando das crianças, né? Isso me faz lembrar uma historinha muito curta, muito rápida que eu vou falar. Eram dois irmãos. Um otimista e um pessimista. Quando chegou no Natal, o pai do otimista o pai do pessimista deu para ele uma bicicleta. Aí ele virou e disse assim: meu pai não gosta de mim, me deu uma bicicleta, ele sabe que eu não sei andar de bicicleta, eu vou tentar andar, vou cair, vou quebrar a perna, vou me arrebentar todo, meu pai não gosta de mim, né? Aí o otimista
o outro irmão otimista tinha uma caixa. Ele abriu assim a caixa, tinha uma porção de esterco, um monte de esterco dentro da caixa. Aí ele olhou aquilo e disse assim: oba, oba, ganhei um cavalo. Entendeu? Então são visões completamente distintas, né? E de poder encarar a vida, né? Então nós temos que ter sempre essa visão otimista. Saber isso, né? Que a gente recebe aquilo que a gente precisa. Existe a doutrina espírita é muito forte nessa questão o processo que chama da otimização da reencarnação. Você nasce no melhor lar do que precisa, recebe os melhores pais que são necessários, tem os melhores irmãos, a família, a escola, as oportunidades que você recebe são as melhores. Existe todo um processo de programação da reencarnação para que a gente receba aquilo de melhor que a gente precisa para o nosso crescimento. Às vezes o melhor é amargo. Né? Mas é o que a gente precisa. Como remédio, né? E a gente não tem que estar reclamando. Né? Na verdade, nós temos que agradecer a Deus pelas oportunidades, sejam elas aparentemente alegres ou tristes, mas as oportunidades que nós temos, porque viver é receber a oportunidade de crescer na direção do bem. Eu acho que tem muito a ver com essa resposta, né, dessa questão que a nossa Ana Ercília, né, lá de Nova Iguaçu, colocou para nós, e nós agradecemos pela oportunidade. Mas tem outra pergunta, sabe? Acho que essa é mais complicada ainda. Peraí. Já li em algum lugar que a força do pensamento é uma força poderosa. O que o Espiritismo acha disso? Bom, eu diria que, em princípio, o Espiritismo concorda que é uma força poderosa do pensamento. É verdade, né? Mas eu vou contar um fatinho para você, Ana Ercília, a respeito de um escritor, um famoso escritor francês do século XIX, Victor Hugo, mas já como espírito. Ele deixou registrado no livro Na Sombra e na Luz. Foi uma psicografia de uma querida e conhecida médium, Zilda Gama. Zilda, né? Maravilhosa. O Victor Hugo, nesse livro, ele diz o seguinte: os pensamentos são como fotografias nítidas e fugazes que incessantemente saem da mente humana. Puxa vida, que beleza. Você vê? Definição. Ele coloca o pensamento como de fato você pensa, é como se estivesse vendo aquilo, né? E emitindo, né, aquilo. É por esse motivo, Ana, que Kardec dá tanto destaque à oração. É um fato muito bem explicado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. Você pode ir lá que você vai ver. Nos planos espirituais, os espíritos criam o que querem, só pela força do pensamento. Você já imaginou, Ana, que o universo, os sistemas planetários, as leis, né, os processos biológicos, tudo isso foi criado e continua sendo criado e transformado pela força do pensamento dos espíritos superiores, né? Como se diz, dos arquitetos espirituais, né? Então, é muito importante, você vai encontrar isso lá no capítulo 27 com relação à oração. Agora, a seguinte sequência que eu vou passar para você ilustra muito bem a força do pensamento. A sequência é a seguinte: eu sinto, eu penso, eu realizo. Então veja bem, o sentir leva ao pensar, e o pensar leva ao realizar. É uma sequência, entendeu? Agora, se você faz isso, de sentir, pensar e realizar de uma forma positiva, você está criando uma força poderosa do seu pensamento que está dirigida ao bem, que está dirigido ao útil, né? Agora, quando você faz isso ao contrário, você sente, pensa e realiza desejando o mal dos outros, desejando que aquela pessoa tenha um acidente, que aquela pessoa fique doente ou alguma coisa parecida, você está realizando, o pensamento tem essa ideoplastia, vamos dizer assim, mas você vai ser responsável também por isso, porque aquele negócio tem uma expressão muito popular que pode parecer um pouco chula, mas na verdade ela ilustra bem o que eu quero dizer. Ela diz o seguinte: cuspir para cima. Porque quando você cospe para cima, a saliva volta e cai em cima de você. Entendeu? Então,
é por aí mesmo que você tem que considerar essa questão da força do pensamento. Agora, veja bem, o pensar é um ato de tão grande força que a própria existência é uma consequência dele. A nossa existência, tudo, é uma consequência do pensar. Deixa eu ilustrar um pouquinho mais para você um espírito muito conhecido, o nosso Manuel Filomeno de Miranda, né? Todo mundo espírita estudioso conhece, ensina em seu livro Nos Bastidores da Obsessão, que é uma psicografia do Divaldo, né? Ele ensina o seguinte: o pensamento é sempre o dínamo vigoroso que emite ondas e registros, vibrações e intercâmbio ininterrupto com as diversas faixas que circulam a Terra. Olha só, é um dínamo vigoroso que emite ondas e registra vibrações. Assim sendo, Anecília, o Espiritismo explica, segundo diversas fontes, a partir de Kardec, que nós somos atraídos sempre por aquilo que pensamos, pois o que representam os nossos desejos são resultado disso. Lembre-se de que o pensar elevado e positivo atrairá elementos dos mesmos valores. E isso é uma coisa que tem que ficar muito bem cimentada dentro do seu comportamento. Portanto, o que o Espiritismo acha de que do pensamento ser uma força poderosa é isso. É uma força que pode ser usada para o bem, com muita propriedade, com muita vontade e sempre dirigida para ele. Né? Os físicos também falam que os pensamentos são como ondas, né? Então, pensamentos bons são ondas curtas e que vão longe. Pensamentos ruins são ondas longas e que ficam no entorno da própria pessoa que emite. Exatamente. Você pensa mal, o ódio, né, a vingança, o mau sentido em relação a outros, isso vai prejudicar muito a você mesmo. Enquanto que os espíritos superiores, eles têm ondas muito curtas. Dizem que os espíritos luminosos, né, têm ondas ultra micro curtas, ondas que vão muito longe. E são ondas construtivas, né, como essas que você citou no início. Esses espíritos que constroem mentalmente planetas, estrelas, etc. A gente vê que o pensamento é alguma coisa muito forte e nós temos muito a aprender ainda com ele. Vamos então ao nosso intervalo, né? Virar aí o nosso Geraldo Cardoso para a sua internet do bem, tão importante para todos nós, e em seguida encerraremos o nosso programa. Meus amigos, no Brooklyn, Nova York, Cruz é uma escola que se dedica ao ensino de crianças especiais. Algumas crianças ali permanecem por toda a vida escolar, enquanto outras podem ser encaminhadas para uma escola comum. No jantar beneficente de Cruz, o pai de uma criança fez um discurso que nunca mais seria esquecido pelos que o presenciaram. Depois de elogiar a escola e seu dedicado pessoal, perguntou: se tudo que Deus faz é feito com perfeição, onde está a perfeição no meu filho Pedro? Meu filho não pode entender as coisas como outras crianças entendem. Meu filho não pode se lembrar de fatos e números como as outras crianças. Então, onde está a perfeição de Deus? Todos ficaram chocados com a pergunta e com o sofrimento daquele pai, mas ele continuou: acredito que quando Deus traz uma criança especial ao mundo, a perfeição que ele busca está no modo como as pessoas reagem diante desta criança. Uma tarde, Pedro e eu caminhávamos pelo parque, onde alguns meninos que o conheciam estavam jogando beisebol. Pedro perguntou-me: pai, você acha que eles me deixariam jogar? Eu sabia das limitações de meu filho e que a maioria dos meninos não o queria na equipe. Mas entendi que se Pedro pudesse jogar com eles, isto lhe daria uma confortável sensação de participação. Aproximei-me de um dos meninos no campo e perguntei-lhe se Pedro poderia jogar. O menino deu uma olhada ao redor, buscando a aprovação de seus companheiros de equipe, e mesmo não conseguindo nenhuma aprovação, ele assumiu a responsabilidade e disse: nós estamos perdendo por 6 rodadas e o jogo está na 8ª.
Acho que ele pode entrar na nossa equipe e tentaremos colocá-lo para bater até a 9ª rodada. Fiquei admirado quando Pedro abriu um grande sorriso ao ouvir a resposta do menino. Pedi-lhe então que ele calçasse a luva e fosse para o campo jogar. No final da 8ª rodada, a equipe de Pedro marcou alguns pontos, mas ainda estava perdendo por 3. No final da 9ª rodada, a equipe de Pedro marcou novamente, e agora com 2 fora e as bases com potencial para a rodada decisiva, Pedro foi escalado para continuar. Uma questão, porém, veio à minha mente. A equipe deixaria Pedro, de fato, rebater nesta circunstância e desprezar a possibilidade de ganhar o jogo? Surpreendentemente, foi dado o bastão a Pedro. Todo mundo sabia que isto seria quase impossível, porque ele nem mesmo sabia segurar o bastão. Porém, quando Pedro tomou posição, o lançador se moveu alguns passos para arremessar a bola de maneira que Pedro pudesse, ao menos, rebater. Foi feito o primeiro arremesso, e Pedro balançou o bastão de modo desajeitado e perdeu. Um dos companheiros da equipe de Pedro foi até ele e juntos seguraram o bastão e encararam o lançador. O lançador deu novamente alguns passos para lançar a bola para Pedro, mas o fez suavemente. Quando veio o lance, Pedro e o seu companheiro de equipe balançaram o bastão e juntos rebateram a bola lenta do lançador. O lançador apanhou a suave bola e poderia tê-la lançado facilmente ao primeiro homem da base. Pedro estaria fora e isso teria terminado o jogo. Ao invés disso, o lançador pegou a bola e lançou-a numa trajetória curva, longa e alta, distante do alcance do primeiro homem da base. Então, todos começaram a gritar: Pedro, corra para a primeira base, corra para a primeira. Nunca na vida ele tinha corrido, mas saiu disparado para a linha de base, assustado e com os olhos arregalados. Até que ele alcançasse a primeira base, o jogador da direita obteve a posse da bola e poderia tê-la lançado para o segundo homem da base, o que colocaria Pedro fora do jogo, pois ele ainda estava correndo. Mas o jogador, entendendo quais eram as intenções do lançador, repetiu seu gesto e também lançou a bola alta e distante, acima da cabeça do terceiro homem da base. Novamente, todos gritaram: corra para a segunda, Pedro! Corra para a segunda base! Pedro correu para a segunda base, enquanto os jogadores à frente dele circulavam deliberadamente para a base principal. Quando Pedro alcançou a segunda base, a curta parada adversária o colocou na direção da terceira base e todos gritaram: corra para a terceira! Então, os jogadores de ambas as equipes, renunciando ao prazer da disputa pela vitória, saíram correndo atrás dele e gritando: Pedro, corra, corra para a base principal. Pedro correu para a base principal, pisou nela e todos os 18 meninos o ergueram nos ombros, fazendo dele o herói, como se ele tivesse vencido o campeonato e ganho o jogo para a equipe dele. Naquele dia, disse o pai, com lágrimas rolando sobre a face, aqueles 18 meninos alcançaram a perfeição de Deus. Eu nunca tinha visto um sorriso tão lindo no rosto do meu filho. Consta que este é um fato verdadeiro, o que nos leva a crer que ainda existem pessoas de boa vontade na Terra. As esperanças em dias melhores aumentam quando vemos tratar-se de crianças voltadas para o bem. É preocupante que coisas grotescas, vulgares e obscenas ainda cruzem livremente o ciberespaço, mas estou certo de que você vai optar por passar adiante esta mensagem e a enviará para todos de sua lista de endereços, porque está seguro do que eles pensam sobre você. Ao tomar conhecimento deste fato verídico, muitas pessoas poderão ser alcançadas pela perfeição de Deus. Todos precisamos parar alguns momentos para pensar naquilo que é realmente importante na vida: a amizade, a solidariedade
e o amor ao próximo jamais sairão de moda. Basta querermos. Assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, muito agradecidos pela sua atenção e desejando uma semana de muita saúde, muita alegria, felicidade, muita paz. Nosso Saruí, por favor, para as suas despedidas. Também para agradecer a audiência, o carinho, a atenção e desejar a todos muita paz nessa semana que se inicia. Então até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.